Queridos irmãos, graça e paz. Abra comigo a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós estudaremos o texto sagrado, a palavra do nosso Deus, dos versos de número 1 ao verso de número 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao verso de número 10. Convido você mesmo sentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura deste texto. 2 Coríntios 5, 1 a 10. Diz assim: Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós já tivemos neste culto tempo para confessar as nossas falhas, para declarar o Senhor como nosso Deus, para, ó Deus, entoar cânticos espirituais, adorar, ó Deus, de maneira audível, musical. E agora, quando receberemos, ó Pai, a porção da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor que ministre aos nossos corações, para que saiamos daqui diferentes da maneira como entramos. Dá, ó Deus, ao meu coração entendimento, dá-me facilidade de comunicação, e que, ó Deus, essa tarde seja uma tarde de bênção na Tua presença. Pedimos isso, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Por dia, são realizados 3 bilhões de buscas no portal do Google. 3 bilhões de buscas. Então, quando você abre lá o portal do Google e aparece lá aquela faixinha para você digitar o que você quer saber, saiba que naquele mesmo dia, 3 bilhões de pessoas, elas fizeram a mesma coisa. Todo dia, 3 bilhões de pessoas. É muita gente. Talvez você não ache muito, mas se eu disser para você que eu vou te dar R$1 para cada pessoa que acessa, seria bom, né? Não precisa nem ser em dólar, imagina, em real. 3 bilhões por dia, isso é uma máquina maravilhosa. O que isso significa? Quando você vê essa estatística, né? Quando você pensa 3 bilhões de pessoas pesquisando alguma coisa, ou quem sabe alguns bilhões pesquisando várias vezes alguma coisa. Significa que as pessoas hoje em dia elas estão atrás de conhecimento. As pessoas elas estão atrás de informação. Nós somos, queridos, a sociedade da informação. Nós queremos saber, nós queremos conhecer e nós buscamos isso o tempo todo. Quantos de nós já recebemos aí um ou outro diagnóstico médico e fomos lá no Dr. Google para perguntar, né, se de fato é aquilo mesmo que significa? Você fica louquinho, não faça isso não. Né? Ou seja, queridos, nós vivemos numa época em que a informação ela é fundamental. E Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a informação. Ele fala da informação sobre ele mesmo. Ele começa uma carta muito autobiográfica. A segunda carta aos Coríntios é uma das cartas mais autobiográficas da Bíblia. Depois você lê em casa, leia toda a segunda carta aos Coríntios e você vai ver que beleza. O apóstolo Paulo falando do coração dele,
O apóstolo Paulo falando das impressões dele, das lutas dele, das dúvidas que ele tinha e da relação que ele tinha com a igreja, que, diga-se de passagem, nem sempre era uma relação muito boa, especialmente com a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. E é interessante perceber que as informações que nós recebemos no nosso dia a dia, elas se traduzem em atitudes. A mesma coisa acontecia com o apóstolo. Só que antes dessas informações elas se traduzirem em atitudes, essas informações elas passam pelo nosso coração. E o que o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui nesse texto é que quando nós recebemos uma informação, essa informação ela gera em nós um impacto emocional e depois uma agenda. É isso que essas informações elas fazem. Então, você fica sabendo, por exemplo, imagine só, você fica sabendo que algo aconteceu lá na rua da sua casa. Aconteceu algo na sua rua, ou que provavelmente possa vir a acontecer. Olha, nessa rua aqui que nós moramos, vai chover muito hoje. Pode ser que tenha um alagamento nessa rua. Essa é a informação. Ela gera essa informação no seu coração um sentimento, positivo ou negativo. E aí, imediatamente, você parte para a ação, você se prepara. Essa, queridos, é a relação. Essa é a dinâmica da nossa vida. Informação, conhecimento, sentimento, aquilo que você reage daquilo que você sabe e o que você vai fazer a partir daquilo. Paulo vai dizer isso, Paulo vai falar sobre isso na sua carta aos Coríntios. Michael Horton, um teólogo, ele vai dizer que o que nós precisamos entender é que o ministério corriqueiro, o ministério que a gente vive, o ministério nosso como cristãos, entra semana, sai semana, nós recebemos a instrução pela palavra do Senhor aqui na igreja. Michael Horton vai dizer que o ministério corriqueiro, ele deve nos convidar não a grandes experiências, mas a um aprofundamento daquilo que Deus deseja para as nossas vidas cotidianamente. Isso vai gerar, meus irmãos, uma vida cristã saudável. O grande perigo que é muito comum, inclusive, é de algumas pessoas olharem para o cristianismo, olharem para a vida com Deus, sempre desejando experiências, querendo entrar, por exemplo, domingo após domingo na igreja para ter uma experiência, ter um encontro. Imagina só, pensa comigo só, o apóstolo Paulo que escreveu esse texto aqui, ele teve um grande encontro com o Senhor, foi um encontro transformador, diz a palavra do Senhor para nós lá em Atos dos Apóstolos. Imagina só se Paulo desejasse ter o mesmo encontro com o Senhor todo dia. O mesmo encontro lá de Atos. Todo dia o Senhor fosse falar para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Seria muito frustrante, é isso que aconteceria com a vida desse indivíduo. Porque o que nós precisamos entender, meus irmãos, na vida cristã, e o apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro, é que nós temos um conhecimento. Deus nos dá um conhecimento. Esse conhecimento, ele impacta as nossas vidas, ele impacta os nossos corações. Nós recebemos esse conhecimento e a pergunta é: o que o nosso coração sente? Quando nós recebemos essa palavra de conhecimento do Senhor, como que as nossas atitudes no dia a dia, elas mudam a partir da influência da palavra, a partir da influência desse sentimento que a palavra de Deus gerou no nosso coração? Essas, queridos, são as perspectivas da vida cristã que o apóstolo Paulo convida a pensar, convida a minha vida e a sua vida, nos convida a pensar aqui nesse texto. E eu gostaria de justamente falar com você a respeito disso na tarde desse dia. As perspectivas, as 3 perspectivas da vida cristã. E a primeira delas está aí no texto, nos versículos de número 1 ao versículo de número 3. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta e vá acompanhando à medida que nós estudamos o texto. A primeira perspectiva da vida cristã que Paulo nos apresenta, dos versos 1 a 3, é o que nós sabemos. O que nós sabemos? O apóstolo Paulo começa no versículo 1 dizendo, veja o texto, ele fala: nós sabemos. Olha aí, deixa a sua Bíblia aberta e perceba. A primeira palavra do texto aí no versículo de número 1 é a palavra sabemos. A primeira coisa que a gente percebe de imediato, então, é que essa expressão aqui ela está no plural. Nós sabemos. O apóstolo Paulo, então, ele diz: todos nós aqui sabemos. Ele não diz: eu sei. Ele não está falando aqui: eu sou o detentor do conhecimento. Agora todo mundo tem que me seguir porque eu sei. Porque só eu recebi aqui a bendita revelação, está guardada para mim e ninguém mais sabe. Não é isso que ele fala.
Paulo diz, todos nós temos acesso a esse conhecimento, nós sabemos, todos nós sabemos o que eu vou passar a dizer agora, Paulo está declarando aqui. E o que ele diz que é importante para nós lembrarmos aqui, sermos lembrados e sabermos? Ele diz, veja só o texto, que a nossa vida aqui ela é provisória. A vida que eu e você vivemos, ela é provisória. Nossa vida vai passar. Veja o texto, versículo 1, 2 e 4. Ele diz, no versículo 1, 2 e 4, esse corpo aqui é tabernáculo. Esse tabernáculo ou esse corpo, ele passa, ele envelhece, ele estraga. Tabernáculo é assim. Nós somos assim. Essa é a nossa vida. Hoje eu tenho certeza que você não tem mais a mesma disposição que você tinha 10 anos atrás. Não tem. Eu tenho certeza que hoje você não tem mais a mesma disposição que você tinha 20 anos atrás, 30 anos atrás. Vamos parar a conta. Nós não temos mais a mesma disposição. Mudou. Porque a nossa disposição ela é provisória. Esse tabernáculo passa. Por que algumas pessoas lutam tanto, então, por uma vida que passa? Paulo vai falar sobre isso. Isso aqui me lembrou a história de um sujeito, reverendo, que ele mostrou para outro sujeito a casa que ele tinha construído. Ele construiu uma casa, ele chamou o outro sujeito para ver a casa dele, e ele disse assim, eu comprei aqui, gastei boa parte do meu dinheiro, trabalhei muito para colocar, e eu coloquei esse pilar aqui que é de jacarandá. E ele fala, olha, eu trabalhei muito por isso aqui vai durar 200 anos. 200 anos. A pessoa olhou para ele e falou assim, você está esperando viver tanto? É assim mesmo. Quer dizer que expectativa que é essa que você tem de construir algo assim, a palavra de Deus vai dizer, esse tabernáculo é provisório, vai passar. Temos, meus irmãos, que olhar para aquilo que é eterno. O apóstolo Paulo diz, eu sei que essa vida é passageira, mas eu sei muito mais que isso. Que existe vida depois dessa vida. Existe vida eterna. E o apóstolo Paulo vai dizer, eu sei disso porque Cristo ressuscitou. Eu sei que Cristo ressuscitou porque eu vi Cristo ressuscitado. Eu que era o mais incrédulo, eu que duvidava, eu até perseguia quem defendia essa afirmação. Eu sei que Cristo ressuscitou. Existe vida eterna. Isso deve gerar no nosso coração, meus irmãos, um impacto tremendo. Tremendo. E o apóstolo Paulo vai dizer isso em outro texto, por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos 3 ao verso 8, não precisa abrir, lá o apóstolo Paulo diz que se nós não cremos na ressurreição, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Se nós não cremos na ressurreição, meus irmãos, esse culto aqui agora ele é vão. É vão qualquer coisa que nós tentamos fazer, mas se Cristo ressuscitou, e de fato Cristo ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, Ele nos deu agora uma nova perspectiva, Ele deu uma esperança para todos nós, porque nós agora estamos caminhando para a eternidade. Não vai haver mais morte, não vai haver mais separação, não vai haver mais dúvidas, questionamentos, nós viveremos na presença do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Essa agenda secular que nós estamos vivendo aí no século 21, meu irmão, minha irmã, essa agenda ela não pode apagar do seu coração essa perspectiva de viver com Cristo para todo sempre. Daquilo que nós sabemos, daquilo que nós cremos. Nós vivemos numa época de muita sagacidade. Existem várias intenções no coração do mundo em tirar de nós essa maravilhosa expectativa espiritual de fé que Deus colocou nos nossos corações a respeito da ressurreição. O que nós precisamos fazer, queridos, é plantar hoje, agora, aqui, para colhermos na eternidade. O que nós precisamos fazer é plantar para viver essa realidade. Reverendo Diógenes orou, nós nem combinamos isso na abertura do culto. Nós precisamos plantar aqui agora para já vivermos a realidade da eternidade na presença do Senhor. O problema dessa sociedade de informação é quando a informação ela é errada. É quando a informação é equivocada.
E não existe coisa pior do que uma informação errada. Uma informação errada, ela é terrível. E quem segue uma informação errada acaba sentindo coisas erradas, fazendo coisas erradas, porque você recebe uma informação equivocada e aí você então cria um vínculo, uma relação emocional com aquilo que você recebeu, e aí você vai a partir daquilo a tomar as decisões achando que você está certo. Achando que aquilo que você sabe e que você sente está correto. Se você está equivocado, você está perdido. Perdido. Quem nos mostra isso, queridos, é a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 3. Deixa marcado aí, por favor, 2 Coríntios, e avança comigo lá para Gênesis, capítulo 3. Veja só, a palavra de Deus nos diz algo interessante. Lá em Gênesis, capítulo 3, dos versículos de número 1 ao verso de número 5. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. O que aconteceu ali? Informação equivocada. Informação equivocada. Uma informação lá em Gênesis que é maliciosa, sagaz. Informação construída para derrubar o outro. Gênesis capítulo 3, dos versos 1 a 5, lá a Bíblia fala sobre a queda. E lá o texto nos diz que a serpente, veja só na sua Bíblia, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha o que ela disse, é assim que Deus disse. Essa aí, meu irmão, minha irmã, é a primeira fofoca da humanidade. A primeira fofoca na história da humanidade. O que é fofoca? Fofoca é quando você fala sobre alguém de maneira negativa e essa pessoa ela não está presente. O que a serpente faz? Justamente isso. Ela coloca Deus na história e ela começa a deturpar as palavras de Deus como se Deus tivesse dito aquilo. Isso é fofoca. Está aqui no texto. Nasceu aqui, começou aqui. Graças a Deus a igreja não vive isso. E aí, queridos, Paulo vai dizer em 2 Coríntios, pode voltar lá para o texto? Paulo vai dizer, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós sabemos. Qual é a fonte daquilo que nós sabemos? Quem que nos disse? Será que é verdade? É comprovado? Eu ouvi todas as coisas? Eu ouvi todas as partes envolvidas? Paulo vai dizer em 2 Coríntios que nós precisamos ficar atentos para não recebermos essas informações equivocadas, porque qual é a informação mais importante das nossas vidas que nós sabemos é a de que Cristo ressuscitou. Ele morreu e Ele ressuscitou. E Paulo vai dizer isso aí no texto. Veja o versículo de número 15. Aí em 2 Coríntios capítulo 5, veja o versículo de número 15. O texto vai declarar lá no versículo de número 15 algo maravilhoso. O próprio apóstolo está escrevendo aqui e eu gostaria que nós lêssemos juntos o verso 15. Toda a igreja a uma só voz. O texto diz, juntos leiamos: e ele morreu por todos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou. João Calvino vai dizer que quando a gente olha para o versículo 3, veja o capítulo 5, versículo 3. Calvino diz que nesse verso nós percebemos a tristeza do ímpio. Olha o que diz o versículo 3. Versículo 3 diz: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Aqueles que pegam a informação da ressurreição de Cristo Jesus e não acreditam nessa informação, eles acabam se tornando pessoas nuas na presença do Senhor. Essa é a ideia aqui. O que isso significa? Gente que não foi revestida da graça de Deus. E gente que não tem nada para oferecer para o Senhor. Vai chegar lá diante de Deus um determinado dia sem nada para oferecer. Essa é a opinião de João Calvino. O ímpio, ele vai chegar diante de Deus manifestando através da sua nudez a sua miséria. Miséria espiritual. Ele não produziu fruto nenhum, ele não fez nada de bom na sua história. Ele passou a história da sua vida sem produzir nada de bom. Sequer ter a experiência de fé com o Senhor. Sabe por quê? Porque ele recebeu uma informação equivocada. Ele aceitou a informação equivocada e ele construiu a agenda da sua vida sobre essa informação equivocada. Daí, queridos, diante daquilo que nós sabemos, olhe para a sua Bíblia, dos versículos 1 ao versículo 3, agora, dos versos 4 ao verso 8, nós precisamos perceber o que nós sabemos
E o que nós sabemos agora vai gerar no nosso coração? As 3 perspectivas da vida cristã. A primeira delas, o que nós sabemos. Mas dos versículos 4 a 8, o texto vai falar sobre os nossos sentimentos, aquilo que é gerado em nós. Porque o cristão, ele também sente. Nós sentimos. E a segunda perspectiva da vida cristã que o texto nos apresenta é o que nós sentimos. O que nós sabemos e o que nós sentimos. Se em primeiro lugar o texto fala sobre o que nós sabemos, em segundo lugar o texto fala sobre o que nós sentimos. Versículo 4, por favor, acompanhe na sua Bíblia. O texto diz: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Olha o sentir aí, é o sentir. Gente, é normal ficar angustiado e gemer, é normal. O cristão, ele passa por sentimentos, às vezes de alegria, mas às vezes de tristeza. Ser cristão é assim, ser crente no Senhor é assim. E o texto vai dizer aqui, gememos por quê? Veja na continuidade do versículo 4. O texto diz por quê. O texto fala, não por querermos ser despidos. Qual é a ideia aqui? É que ninguém quer morrer. Ninguém deseja morrer. Ninguém deseja morrer. Eu não conheço ninguém que tenha começado o seu dia dizendo, que maravilha, nosso dia começou muito lindo, hoje eu quero morrer. Não tem. Isso não acontece. Ninguém quer morrer, mesmo o cristão. Eu sei que Cristo está me aguardando, eu sei que um dia eu vou ressuscitar com Cristo Jesus. Quer morrer? Não. Não dá. É ou não é verdade? Não queremos. Por que nós não queremos morrer? Porque isso é natural, isso é natural. O que é natural no nosso coração, meus irmãos? É não desejar a morte, porque Deus nos criou assim. Deus não nos criou para a morte, mas Deus nos criou para a vida. Não é divino a morte. Deus nos criou para viver em comunhão. A morte vem quando nós optamos por nos separar de Deus através do pecado. A morte é uma anomalia, é um problema na nossa história. O projeto de Deus não era a morte. O projeto era outro, o pecado ele veio para atrapalhar essa história na nossa relação com Deus. O que nós queremos? Diz o versículo de número 4, por favor observe. Nós queremos é ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Pela vida. A ideia aqui, irmãos, é de sermos revestidos pelo corpo glorificado que Jesus foi revestido e que ele disse que ele é o modelo e que um dia todos nós teremos um corpo glorificado como o do nosso Senhor Jesus. Agora nós sentimos, olha o versículo 5, nós sentimos aquilo que o Espírito Santo, diz o versículo 5, nos outorgou como penhor do Espírito. O que isso significa aí no versículo de número 5? Significa que quando nós recebemos a informação da ressurreição, o nosso coração sente, ele reage à informação do Evangelho. Esse coração ele só vai reagir se ele for tocado pelo Espírito Santo. É necessário o toque gracioso do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tocar, pastor pode berrar. Se o Espírito Santo não tocar, o seu professor de escola dominical pode falar o que for. Seus amigos, seus familiares. Se o Espírito Santo não tocar o seu coração, meu irmão, a palavra vai entrar por aqui e vai sair por ali. É assim que vai ser. Porque o convencimento, a obra, a ação é do Espírito Santo. É o selo do Espírito, é a ação do Espírito Santo. Então, quando nós reagimos positivamente àquilo que nós conhecemos, àquilo que nós ouvimos, que nós sabemos da palavra do Senhor, da obra de Jesus Cristo, quando nós reagimos positivamente a essa mensagem, é porque o Espírito Santo tocou o nosso coração. Ele falou comigo e ele falou com você. Colin Kruse, um comentarista, ele vai dizer que a esperança do apóstolo Paulo não repousava apenas naquilo que ele conhecia, que ele sabia, ou até mesmo com o seu testemunho visual da ressurreição. Colin Kruse, ele vai dizer o seguinte: o que tocou o coração de Paulo foi a obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça. A hora que o Espírito Santo toca o nosso coração, meu irmão, minha irmã, não adianta. As pessoas podem falar o que for. Quantos cristãos já não morreram por causa do Evangelho? E eles continuaram lá, quando eles estavam sendo desafiados na morte, sem negar a Jesus.
proferindo a sua fé, porque o Espírito Santo convenceu o coração deles de que eles são cristãos verdadeiros, e nada vai tirar essa convicção do seu coração se o Espírito também tiver tocado você. Versículos 6 a 8, olhe para a sua Bíblia. Qual que é o resultado daquilo que nós entendemos? Porque o Espírito Santo agora abriu o nosso entendimento, podemos contemplar e entender a palavra e o projeto de Deus. Eu sei que tem vida eterna. Eu sei que Jesus Cristo ressuscitou, mais de 500 pessoas viram a Jesus Cristo ressuscitado. Essa mensagem do cristianismo, ela não para de crescer, ela vai sendo esparramada pela história da igreja o tempo todo. Qual é a minha reação? Às vezes, eu olho para a morte e eu falo, eu não desejo a morte, não, mas eu sei que eu vou para Cristo, isso é natural, temos problemas aqui. Mas do versículo 6 ao versículo 8, veja só, o texto ele vai dizer que o cristão ele tem que ter no seu coração um sentimento de ânimo. Olha aí o versículo 6. Temos, portanto, sempre o quê? Bom ânimo. Qual que é a ideia, meus irmãos? O que nós temos mesmo? Bom ânimo. Eu sei que o mundo está aí. A gente tem luta, nós vamos sair daqui hoje, vai ter luta espiritual sim, vai ter problema sim. Eu sei que o meu corpo já não é mais o mesmo de 20, 30 anos atrás. De vez em quando aparece uma dorzinha aqui e outra ali. Eu sei que é assim. Mas vamos adiante. Sigamos. Tenhamos bom ânimo. Sabe por quê, meu irmão? Porque nada pode barrar, nada pode impedir eu e você de estarmos em comunhão com o Senhor pela graça de Deus. Sendo cada dia mais sustentados pelo Espírito Santo, nem morte, nem vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Eu sei quem está comigo, eu sei quem guia os meus passos, eu sei quem cuida da minha casa, eu sei quem me protege, é o Senhor. Ele gera em meu coração. Agora veja o texto, a palavra grega tahel, confiança. Olha só o versículo de número 8. Que não é uma confiança qualquer, é uma confiança plena. Eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Essa é a ideia. A minha fé, a minha segurança, a minha certeza não está naquilo que eu faço, não está naquilo que eu sou, mas em quem Deus é e no que Deus faz em meu favor. Por isso, eu tenho a informação e eu tenho a confiança. As 3 perspectivas da vida cristã. A primeira delas, o que nós sabemos. A segunda delas, o que nós sentimos. Mas a terceira e última, que o texto nos apresenta, versículo 9 e versículo de número 10. O que nós fazemos. O que nós sabemos é a primeira, o que nós sentimos, a segunda e, em terceiro lugar, o que nós fazemos. Diz o versículo de número 9, queridos, que o cristão ele tem que ter na sua agenda esforço. O texto diz, veja só, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes. Nós ajudamos pessoas presentes ou ausentes. Nós estamos juntos, sentimos, amamos, quer presentes, quer ausentes. Sabe por quê? Para que nós tenhamos bom nome? Para que a primeira igreja seja honrada, reverenciada na cidade? É para isso? Não. Olha o que diz o final do versículo número 9. Para lhe sermos agradáveis. Agradáveis aí, queridos, é agradáveis a Deus. A minha agenda precisa ser uma agenda que seja agradável a Deus. Uma agenda mudada. Com o meu pensar, com o meu agir. O meu pensar precisa agradar a Deus, o meu falar precisa agradar a Deus, o meu agir agradar a Deus. Isso é cristianismo integral. Nos esforçamos, diz o texto, para realizar isso. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 15, versículo 20, ao falar sobre esse esforço, ele diz, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho. O esforço cristão é de pregar o Evangelho, é de fazer Cristo conhecido. Eu sou honesto, para que quando as pessoas perguntarem para mim por que você é honesto, seja para que eu diga, porque Cristo mudou o meu coração. Ele transformou o meu coração e Ele mudou a minha ética. Ou seja, a informação ela está sendo aí questionada e você precisa mostrar o que você faz. O que você faz sendo feito porque Deus está enchendo o seu coração e a plena convicção do Espírito Santo
de que você está fazendo tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Versículo 10. Paulo conclui. E ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Leia comigo a parte final do verso. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no correio. Nós estamos caminhando para esse encontro. Não tem como ninguém correr. Um dia nós nos encontraremos com Jesus, quer você goste disso ou não. A igreja precisa resgatar o ensino de que nós estamos caminhando para esse grande encontro. Nós estamos caminhando para nos encontrarmos com Jesus. Nunca, querido, se esqueça disso. Nós vamos um dia, diz esse texto, individualmente, prestar contas diante de Deus. Um dia nós vamos estar diante do tribunal de Deus, e a pergunta que fica diante dessa realidade é: qual é a agenda que nós vamos apresentar para Deus? O que nós vamos falar para o Senhor a respeito das nossas vidas? Aquilo que nós recebemos como informação foi o quê? Aquilo que nós sentimos foi o quê? Aquilo que nós produzimos foi o quê? Será que isso vai glorificar a Deus? Estaremos diante do Senhor com as mãos cheias de frutos ou estaremos nus? Não teremos nada para entregar. Como estaremos diante do Senhor no grande dia? Essa é a pergunta que você precisa sair daqui na noite de hoje, na tarde de hoje, na noite de hoje, respondendo no seu coração. Como eu quero me encontrar com o Senhor no grande dia final? Por isso, queridos, quero concluir este sermão voltando à minha introdução e perguntando a você: o que nós temos buscado como informação? Quando você pega o seu celular e você abre lá o Google, o que nós temos buscado como informação? Eu não estou falando de pecado, não. O que nós estamos buscando como informação espiritual para as nossas vidas? O que nós temos buscado como informação para o nosso dia a dia com Deus? O que nós temos buscado, será que glorifica o Senhor? Nós precisamos olhar para a nossa agenda, tomar cuidado com ela, porque a nossa agenda ela precisa glorificar o Senhor. Aquilo que nós devemos fazer todos os dias precisa estar voltado para um coração que busca agradar a Deus com pensamentos, com sentimentos, com palavras e com atitudes. Que Deus nos abençoe, queridos. E que assim a nossa reflexão seja de um coração disposto à transformação diante das perspectivas da vida cristã. Eu quero convidar você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos. Não sei como é que está o seu coração, não sei como você se adentrou até aqui na noite, na tarde desse dia. Mas eu sei que há um Deus em quem nós podemos crer. E que, como nós cantamos, Ele guardará o nosso tesouro até o dia final. Como nós nos encontraremos com esse Deus, meu irmão? Saia daqui com a certeza de que um dia você ouvirá do Senhor: vinde bendito de meu Pai. Entrai na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Que o Senhor nos conduza e nos abençoe com graça e misericórdia. Ó Deus, bendito seja o Teu nome, pela exposição clara, ó Deus, tão aplicável da palavra do Senhor para nós. Nos ajude, ó Deus, a saber aquilo que Paulo sabia, a ter esse sentimento, ó Pai, expressando, mesmo em meio aos gemidos das lutas desse mundo, que assim expressemos a nossa certeza no Senhor, de que confiamos em Ti, de que aguardamos a Tua volta gloriosa, e nos ajude a fazer, ó Pai, aquilo que a Tua palavra ordena, que enquanto o Senhor não vem, viver em santidade, expressando que a nossa vida é cheia do Teu Santo Espírito. Nos ajude, ó Pai, a frutificar no Espírito Santo do Senhor o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio,
Enquanto nós vivemos nesse mundo, é isso que o Senhor quer encontrar em nós. De nós mesmos, é impossível, ó Pai, nós produzirmos isso. Mas nós confiamos no Senhor. Dá-nos, ó Deus querido, a plena consciência de que toda a nossa vida, toda a nossa história, cada um dos nossos passos estão nas mãos do Senhor, e é o Senhor quem nos está conduzindo em triunfo. Para que no dia desse tribunal, ó Pai, que há de acontecer, em que todos serão julgados no tribunal de Cristo, nós possamos ouvir, ó Pai, do Senhor o que acabou de ser dito aqui pelo reverendo Gabriel: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essas são as palavras, ó Deus, que no dia desse tribunal nós queremos ouvir. Não porque fizemos boas obras, não porque temos méritos, mas porque na cruz o Senhor Jesus Cristo foi condenado e o juízo que era nosso recaiu sobre ele. E agora, no dia do grande juízo, nós poderemos estar com o Senhor para todo sempre, porque não há mais juízo para nós, a graça, a misericórdia, a bondade, a vida eterna. Cremos nisso. Nos ajude a perseverar nisso então, em nome de Jesus. Ó Deus, mas se há alguém entre nós aqui, ou que nos acompanha, ó Pai, na transmissão deste culto, que ainda não rendeu seu coração ao senhorio de Cristo, que não sabe, não sente, não está ainda disposto a fazer o que foi dito aqui nessa noite, pela ação poderosa do Teu Espírito, que agiu e continua agindo em nós, alcance e quebranta esse coração, ó Deus, agora mesmo, para que haja mudança, arrependimento, rompimento, ó Deus, com o pecado, rompimento com o passado, abandono de uma vida longe da Tua presença, para uma vida nova, que se achega à luz de Cristo, que brilha mais que a luz do sol, e que traz a verdade para transformar a nossa vida e nos libertar. Opera com poder e graça, ó Deus querido, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque-se de pé, vamos receber a bênção do Senhor. Povo de Deus, que o amor dele, o nosso eterno Pai, que a graça revelada a nós na pessoa bendita, maravilhosa de Cristo Jesus, o Senhor, e que as ternas consolações do Santo Espírito de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.